Senhores, vamos começar agora a nossa aula sobre jornada de trabalho e carreiras que são previstas na Lei Complementar 840. Já conversamos sobre diversos temas dessa lei, que é a lei que rege os servidores públicos do Distrito Federal, para você que começou a assistir os vídeos a partir desse momento. Você que começou a assistir o vídeo agora, que está acompanhando aí com algum colega seu, prazer, eu sou o professor Helder Saraiva. Você que já está assistindo aqui com a gente no Aula Móvel desde o começo, tá? Vamos partir para mais essa fase da nossa lei e vamos conhecer um pouco mais sobre o período de trabalho e como funciona as carreiras dentro do Distrito Federal. Vamos lembrar aí, precisando falar, aí está o meu e-mail, e se você quiser entrar em contato comigo aí, está o endereço do meu Facebook, né? Então, senhores, a primeira questão que nós temos que falar é o seguinte. Puxe aí para minha tela. As carreiras, antes de mais nada, todo serviço que eu faço em qualquer órgão ou estrutura pública é a minha função. Digamos que eu seja um médico, eu posso ter uma função de estar num posto de saúde, eu posso ter uma função que eu esteja num pronto-socorro, eu posso ter uma função que eu estou no ambulatório, como caso eu seja um técnico administrativo, eu posso estar no arquivo, eu posso estar no atendimento, eu posso estar, por exemplo, numa área de recursos humanos ou recursos materiais. Então, os diversos serviços dentro do meu cargo que eu posso desenvolver é uma função. Aquela atividade que eu ocupo é o meu cargo. E como eu me desenvolvo dentro do serviço público é a minha carreira. Nós temos que perceber que com relação ao Distrito Federal, todos aqueles servidores que podem receber promoções ao longo da vida, eles serão chamados servidores de carreira. E logo, para ter uma carreira, antes nós vamos ter que ser aprovados em um concurso. Logo, nós temos o seguinte raciocínio. Todo servidor que possui a natureza efetiva, ou seja, é aprovado por concurso público, logo, caso ele tenha um plano de carreira, ele será promovido ou por critério de merecimento, porque ralou mais que os outros, ou por critério de antiguidade, ou seja, ele tem mais experiência. Mais uma vez, ou por critério de merecimento, ou por critério de antiguidade. Aí vem a pergunta, mas professor, como eu vou saber se é critério de antiguidade ou critério de merecimento? Querido aluno, a lei não vai nos esclarecer isso em detalhe. Ela vai deixar para as leis específicas dos servidores comentarem isso daí. A própria lei da carreira do médico, do enfermeiro, do professor, do advogado do Distrito Federal, do agente do Detran, elas que vão explicar isso daí. Mas a lei vai dizer que a pessoa é promovida ou por antiguidade ou por merecimento. Esclarecido isso daí? A lei também transcreve, dentro dessa parte, que os servidores poderão ser pagos ou por vencimentos, ou no caso remunerações, ou também poderão ser pagos por subsídios. Quando nós falamos remuneração, é o que nós chamamos de pagamentos fracionados. Pagamentos fracionados. O que são pagamentos fracionados? Gratificações adicionais e abonos. É o que nós chamamos na vida comum de contra-cheque. Vem várias somas e dá o pagamento do servidor. Agora, quando nós falamos de subsídio, é um único depósito. Esse servidor não tem direito a gratificações, esse servidor não tem direito a adicionais, ele tem um único depósito. Por exemplo, digamos que seja uma determinada carreira da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o pagamento desse servidor é por subsídios. Ele tem lá, digamos, R$ 12.500.
Então não vai ter aquele contra-cheque parcelado. Vai ter um único depósito. Você precisa perceber, candidato, que na Lei 840 ou ele recebe por um ou ele recebe pelo outro. Não há preferência de pagamento. Esta lei que vai determinar. Para que nós possamos esclarecer outras coisas, vamos dar uma olhada no texto do nosso material. Puxa aí, diretoria. Os cargos de provimento efetivo são organizados em carreira e criados por leis que devem fixar a denominação, por exemplo, cargo de técnico, analista, consultor, o quantitativo e as atribuições do cargo, os requisitos para a investidura no cargo e o desenvolvimento da carreira, ou seja, ele tem que ter 18 anos, 30 anos, o curso que ele tem que formado, o tempo de experiência, a estrutura da carreira com fixação de vencimentos ou subsídios, os critérios de capacitação e a jornada de trabalho. As alterações de requisitos para provimentos de cargo público de carreira aplicam-se exclusivamente àqueles servidores cujo ingresso se der após elas terem sido publicadas. Volta para mim. Aqui é um ponto muito interessante, senhores, porque muitas vezes eu fiz um concurso para determinado órgão do DF e exigiam que era um nível médio. Eu fiz o concurso, fui aprovado, fui empossado, sou estável, enfim, fiz a decorrência necessária do Distrito Federal. Após alguns anos, exigem agora que esse mesmo cargo seja para nível superior. Opa! Esta exigência, vamos considerar que ela foi por lei, foi depois que eu já estava no cargo, ela foi publicada posteriormente, logo, ela não alcança a minha pessoa. Na sequência, vamos para o texto. Senhores, vamos falar de promoção. Puxa o texto. Salvo disposição legal, em contrário, a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão de classe imediatamente superior. A promoção dá-se por merecimento ou antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional. A promoção não interrompe o exercício do cargo. Volta para mim, diretoria. Você precisa perceber que a lei aqui ela foi sutil. Ela fala que a promoção é de um padrão para o outro. Ela não fala que a promoção é de um cargo para o outro. Logo, promoção na Lei Complementar 840, ela não muda de cargo, ela muda de função. Puxa nessa câmera aqui. Vou repetir. Promoção não muda de cargo, promoção muda de função. Nós chamamos isso de escalonamento vertical, porque a pessoa ganhará maior capacitação, mais poderes, ou maior remuneração, ou os dois ao mesmo tempo. Pode ser dessa forma. Só que a Lei 840 fala mudança de padrão. E como nós conversamos anteriormente, ou por critérios de antiguidade, ou critérios de merecimento, conforme a lei. Na sequência, nós temos que perceber o seguinte: como não há mudança de cargo, a lei simplesmente publica a promoção do servidor. Logo, o exercício das suas atividades continua. E isso é bastante questionado pela prova. Logo, não há mudança, não há interrupção. Ele não para tomar posse e não há uma solenidade. Ele é promovido e continua suas atividades. Uma das contextualizações mais comuns é que as pessoas confundam a promoção no serviço público com a promoção que é prevista na iniciativa privada, nas gestões administrativas do setor comercial, que é adquirir atividades de direção, de gestão, de chefia. Vou te avisando logo, não tem nada a ver. Promoção aqui é só demonstrar que você vai ser melhor remunerado por você trabalhar bem e ter maior experiência. Não significa que você vai mandar em ninguém. Esclarecido isso, senhores? Regime de trabalho. Puxa para mim. Você deve ter olhado seu material. Vamos esclarecer o seguinte. A carga horária no Distrito Federal, a regra, são 30 horas semanais. Vou falar novamente.
A regra são 30 horas semanais. O que eu tenho que te demonstrar neste momento é que existem algumas leis do DF que solicitam cargas diferenciadas, como no caso as de 40 horas. Por exemplo, como nas carreiras de saúde e educação. Mas essas leis foram criadas para esses servidores de forma especializada. A Lei 840 é uma lei genérica, é uma lei ampla, é uma lei que atende todos os servidores. Aí eu tenho que te ressaltar o seguinte: a partir do momento que o órgão não tem uma lei específica, vai se atender à lei geral. Logo, essa lei, no caso aqui nós estamos estudando hoje, ela faz uma previsão de 30 horas. Só que, caso exista uma lei do próprio órgão que fala em 40 horas, no direito administrativo, a lei especializada se sobrepõe à lei geral. Então, se você passar para a Secretaria de Educação ou Secretaria de Saúde, vai valer a lei daqueles órgãos. Mas é importante ressaltar que concursos do Distrito Federal já perguntaram assim: de acordo com a Lei Complementar 840, marque o item que corresponde à carga horária. Tinha 30 e 40 horas. Maioria dos servidores, dos candidatos, marcaram 40, porque já tinham conhecidos que trabalhavam numa dessas secretarias que eu já te citei e erraram a questão. Então, esclarecendo, o regime de carga horária semanal são 30 horas e isso é uma regra. Aqueles que já foram meus alunos no presencial percebem o seguinte: aquilo que é regra tem o quê? Exceção. A lei disse que caso o servidor deseje e a administração tenha necessidade, ele poderá solicitar o trabalho em 40 horas, tá certo? E ele vai receber o acréscimo dessas horas proporcionalmente. Mais uma vez, ele receberá o acréscimo dessas 40 horas proporcionalmente. Ele receberá o acréscimo dessas horas de forma proporcional. Para você fixar o vídeo, não travou, tá bom? Agora, nós sabemos, de acordo com essa fase do nosso curso, que existem as pessoas que ocupam cargo de direção, chefia e assessoria. Mais uma vez, direção, chefia e assessoria, que nós chamamos de DAS. A pessoa que ocupa uma DAS por cargo em comissão ou função de confiança, ela exerce um posto de autoridade na administração, ou seja, ela precisa se doar mais que outras pessoas. Logo, a lei exige que ela tenha dedicação integral. Ela precisa trabalhar o melhor possível. E ela, independente da carga horária, ela já trabalha 40 horas. Ela vai imediatamente para 40 horas. Assim, senhores, nós fechamos o seguinte raciocínio. Regra, professor, 30 horas, podendo solicitar para 40 horas. E aquele que ocupa DAS já vai imediatamente para 40 horas. Sendo que legislações específicas podem trabalhar com cargas horárias diferentes. Aí, senhores, nós vamos trabalhar com a situação que é a capitulação chamada horário especial. O que é o horário especial numa visão mais didática? É a pessoa que chega mais tarde ou sai mais cedo para resolver circunstâncias da sua vida. Puxa no material aí, diretoria. Pode ser concedido horário especial ao servidor com deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial. 2. Ao servidor que tenha cônjuge ou filho ou dependente com deficiência. 3. Ao servidor matriculado em curso de educação básica ou de educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e a unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo. Para o servidor com deficiência, o horário especial consiste na redução
de até 20% da jornada de trabalho. O servidor estudante tem de comprovar mensalmente a frequência escolar, sem prejuízo da remuneração ou subsídio. O servidor pode se ausentar do serviço mediante... Aí já paramos e vamos entrar em outra capitulação. Senhores, olhem para mim. Primeiro, eu posso me ausentar para cuidar de um filho meu ou de uma pessoa que necessita de mim, que tenha limitações da sua natureza física ou mental, que ela tenha deficiência. Eu posso chegar mais tarde ou sair mais cedo para cuidar da minha saúde. E eu posso chegar mais tarde ou sair mais cedo para estudar. Aonde vem os pegas aqui? Em regra, todos eu tenho que compensar horário, com exceção de quando eu vou cuidar da minha saúde, no caso eu sendo um servidor. Mais uma vez, em regra, tudo eu compenso horário, tirando quando eu cuido da minha saúde. Normalmente as mamães e os papais pensam que não precisam compensar horário quando vão cuidar da saúde dos seus filhotes, tá? Isso é um instinto existencial da paternidade e da maternidade. Mas para o efeito do nosso concurso, está errado. Eu só não tenho direito de recompor quando vou cuidar da minha saúde. E o servidor que já é portador de necessidades especiais, né, já tem uma limitação física ou mental, ele já tem direito de redução até 20% da carga horária por causa da deficiência da qual ele já ingressou também anteriormente no cargo público. E outra questão interessante, que a pessoa que estuda, que tem horário para fazer ou a educação básica ou o ensino superior, ela deverá comprovar mensalmente a frequência escolar. Questões de prova trabalham com a ideia que a pessoa deverá comprovar anualmente ou bimestralmente. Cuidado, senhores, que essa questão incorre em erro. Ele não fala nenhuma dessas tônicas. Ele fala mensalmente. Mais uma vez, ele fala o quê? Mensalmente. Nessa sequência, senhores, agora nós vamos falar do caso que é o que nós chamamos de concessões. Concessões, senhores, são ausências curtas para problemas específicos. Primeiro, um dia para doar sangue. Cuidado que aqueles que conhecem as legislações de saúde, há algumas regras médicas para que as pessoas possam doar sangue, normalmente ligadas à questão do peso, ligada ao número de doações de sangue. A Lei 840 não fala nada. Se você for levar ao pé da letra a Lei 840, tu pode pedir essa concessão para doar sangue enquanto você tiver sangue na veia, tá? Sem graça, né? Mas enfim, na sequência, se a questão disser que pode doar sangue uma vez por ano, a questão está errada. Ela só diz um dia para doar sangue. O servidor também tem um dia por ano, agora eu já disse um dia por ano, para realizar exames ligados à próstata, ao câncer mamário ou às questões mamárias, ou uterinas para servidoras. Cuidado que esses exames de prevenção é uma vez por ano. Esse aí a lei identifica. E para mudar o domicílio eleitoral, mudar o local que você vota, a lei diz até 2 dias. Cuidado que não são 2 dias, é até 2 dias, porque isso vai ser avaliado com relação à distância do qual você vai mudar de uma cidade para outra o seu título de eleitor. Esclarecido isso daí? Agora, diretoria, puxa o material aí para mim. Por 8 dias consecutivos, incluindo o dia da ocorrência em razão do casamento. Eu gostaria, senhores, que vocês aí nas suas anotações,
Já vê que o primeiro dia, o dia do casamento, já conta. E também em relação ao falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor ou sob sua guarda ou tutela. Volta comigo, volta comigo. Não entra avô, não entra neto, não entra sogro, não entra sogra e não entra dependente, entra menor. Nós temos que esclarecer isso porque há uma licença para cuidar da saúde da família. E essa licença foi alterada e colocou todo e qualquer parente até segundo grau. Essa licença colocou todo e qualquer parente até segundo grau. Como essa licença colocou todo e qualquer parente até segundo grau, muitos candidatos migraram o entendimento para essa questão da concessão em razão do falecimento. Mas essa parte não foi alterada, só foi alterada a licença. Aqui ele não diz até segundo grau, ele só diz esses parentescos. Não entra dependente, não entra sogra, não entra cunhado, não entra neto, não entra avô. Esclarecido isso daí? Em caso de falta ao serviço, atraso ou ausência antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do mês subsequente ou ao da ocorrência. Na sequência, senhores, faltas injustificadas ao serviço configuram 1. Abandono no cargo, se ocorrerem por mais de 30 dias. Inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 dias interpoladamente no período de 12 meses. Puxa a câmera para mim, diretoria. Senhores, não é que a autoridade necessite deixar a pessoa faltar ou não. Existem situações que a lei dá direito, como cuidar da própria saúde, ou cuidar de alguém ou atender a uma emergência. Agora a pessoa pode solicitar para compensar na mesma semana ou no mesmo mês para que não haja interferência na sua folha de pagamento, ou em determinado direito que assim seja. E isso fica a avaliação da chefia imediata. Agora, caso a pessoa falte 30 dias, será abandono de cargo e gera demissão. E se durante um ano ela falta a partir de 60 vezes, é o que nós chamamos de inassiduidade habitual, é uma espécie de preguiça. E isso vai também gerar uma demissão. Obviamente que os dois serão por processo administrativo disciplinar. Mais uma vez, processo administrativo disciplinar. Algumas bancas já colocaram assim: a pessoa que faltou 60 vezes durante um ano será demitida por abandono de cargo. Questão estava errada, porque para ser abandono tem que ser 30 dias corridos. Senhores, estudamos as características de abandono de... perdão. Nem vai cortar, essa aí vai para o vídeo, viu? Estudamos as características com relação à jornada de trabalho, aos horários especiais, com relação a faltas e atividades ligadas à carreira. Terminamos esse bloco e voltamos em outro momento para dar continuidade ao nosso curso de Lei Complementar 840. Eu sou Helder Saraiva e estou junto com você em um produto do Aula Móvel. Um abraço, até daqui a pouco.